São 3 textos para interpretação. Eles abordam diacronia e sincronia. Então eu fragmentei a questão. Cada um dos textos tem um slide à parte. Texto 1, eu tenho que prestar atenção na palavra diacronia e sincronia. Diacronia, através do tempo, e sincronia, em um dado momento do tempo. O outro aspecto, dicotômica, dividida. Essas são as 3 principais palavras no primeiro texto, e os fatos sincrônicos e estáticos, sincrônicos e dinâmicos, diacrônicos e estáticos e diacrônicos e dinâmicos. Esses são os aspectos mais importantes do primeiro texto. Texto 2 traz as vogais temáticas, nominais A e O, as verbais A, E, I, formas verbais cantar, vender, partir. Ele coloca um exemplo para as vogais nominais, terra, pente e livro. Vamos ao terceiro. Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? A Mafalda responde, muito simples, Susanita. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? No meio da sessão, ela já vai mencionar aqui algo sobre um aspecto sincrônico, que é em dado momento do tempo. É isso que vocês têm que compreender do quadrinho. A Susanita responde que não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Seria um aspecto através do tempo. As crianças chegaram em um momento em que os adultos já haviam iniciado. Então, os adultos começaram e prosseguem, aspecto diacrônico. Se as crianças chegam no meio do caminho, um aspecto sincrônico. Agora a questão. A partir dos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir. A substituição atual e gradativa do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural nós pela expressão a gente exemplifica o que Jacobson denomina fato sincrônico e dinâmico. Quando eu tenho aspecto diacrônico, eu me refiro a um período do tempo, sincrônico em dado momento do tempo. O pronome nós, para ser substituído pela expressão a gente, ele sofreu uma alteração linguística para que isso acontecesse, ou em um dado momento foi possível perceber que essa expressão poderia substituir o pronome sem perda de sentido ou significado. Eu trouxe aqui um slide para vocês, o que nos traz o dicionário Ruais, sobre a definição da palavra do verbete você. A etimologia dele. Vossa mercê, vosse mercê, vós mercê, você. Por que eu trouxe isso como exemplo? Aqui nós temos um aspecto diacrônico. É como a palavra você, ela foi alterada através do tempo até chegar nesse pronome de tratamento que nós utilizamos como um pronome pessoal nos dias atuais. Ela sofreu um processo temporal, então foi um aspecto diacrônico. Observem que mais recentemente eu tenho
o VC da linguagem da internet. Então, retornando ao texto, à questão, melhor dizendo, agente é um aspecto de grupo. Se eu estou com mais alguém, eu já não estou sozinho, eu posso ter 3 pessoas, eu já tenho um grupo. Então, quando eu me junto a mais 2 pessoas e tenho um grupo, o agente pode substituir o pronome nós. Então, é dinâmico porque a língua ela tem essa facilidade. Essa é uma explicação um pouco mais simples para vocês compreenderem o que eu posso entender como dinâmico e estático. Agora, a afirmativa 2. A perspectiva saussuriana filia-se a um trabalho linguístico de ordem diacrônica, ou seja, descreve a língua por meio da observação dos aspectos históricos de variação e mudança. Vamos retornar um pouco àquele texto para comprovar se isso é verdade ou não. Ao retornar ao texto, lembra que eu falei a vocês? Fatos sincrônicos e estáticos, fatos sincrônicos e dinâmicos, fatos diacrônicos e estáticos, fatos diacrônicos e dinâmicos. Então, a afirmativa 2 ela está incorreta. Afirmativa 3. Um exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de 3 conjugações verbais no português. Não precisamos retornar ao texto para confirmar isso. Diacrônico, através dos tempos, e estático, parado. Então, se eu comparar com o verbete você, o pronome de tratamento você, por exemplo, ele teve uma variação através do tempo. As conjugações não tiveram essa variação, ar, é, ir. Nossa resposta, letra C.